Olá, sou Sullivan Silva, jornalista, documentarista e produtor de eventos culturais. Sou convidado do programa Curta Vídeo desta semana e vamos conversar um pouco sobre o meu trabalho aqui no Espírito Santo. Sou natural de Muqui. Muqui é um município de 14 mil habitantes no sul do Espírito Santo. É um sítio histórico, um dos sítios históricos aqui do Espírito Santo. Me formei em jornalismo, comecei estagiando em redação de um jornal aqui na Grande Vitória, que foi o Jornal A Gazeta. Depois fui contratado como repórter. Trabalhei durante 5 anos no jornalismo profissional, mas também, ao mesmo tempo, trabalhando com a área cultural, produção de eventos. Tenho um amigo que ele é uma grande inspiração para mim e logo que a gente se conheceu, me trouxe para trabalhar com produção de eventos culturais lá em Muqui ainda, que era o FECIM, Festival de TV e Cinema do Interior, realizado lá em Muqui desde 2012. E ele também, além de me incentivar bastante na área cultural de eventos, também me incentivou muito nesse processo de querer conhecer histórias e contar histórias, né, das pessoas. E eu sempre fui uma pessoa muito apaixonado por revistas, revistas em quadrinhos, revistas que contam histórias reais. Então, sou um apaixonado pelos textos da Eliane Brum, pelos documentários da Elisa Cafai. Fui fazer jornalismo, escolhi fazer jornalismo, estudar jornalismo, para poder ouvir histórias e contar histórias reais, histórias de vida, que eu vejo que contando histórias que eu me emociono, que dá sentido à minha vida. Seja fazendo o projeto cultural, um evento cultural, seja trabalhando com o jornalismo ou trabalhando na produção de documentário. Sempre fui apaixonado por programas de televisão. E os programas de televisão que mais eu era apaixonado eram programas de documentário, que falava sobre a vida marinha, a vida selvagem e também histórias emocionantes. Eu assistia muito o Globo Repórter, o Fantástico, e tinha diversos repórteres que transformavam uma grande reportagem em algo único, mágico, e fazia você simplesmente sentir aquela história que estava sendo contada, que era o Marcelo Canelas e também a Sônia Bride. E o Marcelo Canelas falando muito sobre histórias reais de pessoas e a Sônia Bride falando muito sobre meio ambiente, histórias pelo mundo. E aí eu lembro que ainda quando criança, adolescente, eu pensei, né? Poxa, vou fazer jornalismo. A minha escolha por documentários, ela começa ainda na faculdade. A gente tinha uma disciplina que era de produção audiovisual, a gente tinha disciplina para produção de material para TV e também de produção audiovisual. E ali a gente foi desafiado a criar um produto audiovisual, e um produto audiovisual que depois iria estrelar numa grande tela de cinema. Na pesquisa a gente chegou na gravação, né, da história sobre o Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, que assim quando eu me mudei aqui para Vitória para cursar o curso de jornalismo, era algo muito presente na minha vida, porque eu conheci muitas pessoas que tiveram contato com o Sérgio Sampaio. E aí a gente fez a pesquisa, conseguimos localizar o filho, o João, amigos, ir em locais que ele frequentou, fazer pesquisas em centros de pesquisas que tinha muito material. Eu ficava muito dentro do CEDOC, que é o Centro de Documentação da Rede Gazeta. E ali eu encontrei vários materiais inéditos do Sérgio Sampaio. Tinha uma apresentação que ele tinha feito na UFES, que eu não tinha encontrado em nenhum outro canal digital. Vamos assistir juntos o documentário Sérgio Sampaio, Um Sampaio Bendito, que
que foi o meu primeiro trabalho no audiovisual aqui no Espírito Santo. Fui tratado como um lobo, enganado, feito um bobo, devorado pelos lobos, derrotado sim. Fui posto de lado em tudo, marginal enfim, o pior dos temporais. Final da década de 60, início dos anos 70, o Sérgio, ele era radialista da Rádio Cachoeiro. Na época só existia uma rádio, famosa ZYL9, a Rádio Cachoeiro. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro e eu me lembro que ele arrumou um emprego na Rádio Relógio, a antiga extinta Rádio Relógio. Ele vai a partir de uma briga que ele tem na mesa com o pai, né? Ele sempre teve nessa autorreferência na obra dele, ele fala muito da família, fala muito... Está sempre presente esse momento de ruptura, esse momento onde ele se descobre uma figura que pensa anos-luz na frente da época dele, que rompia com o comportamento social. Eu que sou filho de um Sampaio teimoso, descobri maravilhado que sou mentiroso, sou feio, desidratado e infiel, bolinha de papel, que nunca vou ser réu dormindo. Eu descobri como um velho bandido que já tudo está perdido neste céu. E logo ele se enturmou com o Raul Seixas, que estava iniciando também, era produtor de discos, e eles começaram a fazer algumas coisas junto. Eu contratei um cara chamado Sérgio Sampaio que fez Eu quero é botar meu bloco na rua, se lembra? Fez, essa e outros blues. Outros blues, é ótimo, ótimo, Sérgio, eu amo. Eu contratei ele, bicho, ele veio de Cachoeiro de Itapemirim. Aí eu contratei o Sérgio e ele disse, canta, larga esse negócio de produtor. Tem um episódio interessante que em 76, se eu não me engano, ele estava gravando o segundo álbum dele, o Tem Que Acontecer, o segundo álbum dele. Um grupo de músicos de primeira, né, instrumentistas de primeira. Quando eles acabaram de gravar esse disco, depois de meses lá, trabalhando, arranjo, vozes, mixagem e tal, quando acabou de gravar, o Moura virou para ele e falou assim, Sérgio, agora você está liberado por aí por um mês e depois você aparece aqui porque nós vamos começar a trabalhar a divulgação do disco. Tem que fazer programa do Chacrinha, tem que ir para a rádio, tem que dar entrevista em jornal, você tem que vir antes para a gente se programar, fazer e tal. Blá. Deixa todo esse aparato organizado pela gravadora de divulgação, pela Continental na época, e vai para Cachoeiro, ver os amigos, tomar as dele. O que eu tinha que fazer eu já fiz as músicas, já gravei as músicas, né? Então, ele volta e meia, ele arrumava um jeito de ir para Cachoeiro. Com o Moacir Luiz, Moacir leva ele num botequim para comer um stick vira, que são os peixinhos de mar que tem, que se faz fritinho no Rio. Aí o Sérgio falou assim, mas você já comeu piaba frita? Vai, não. Eu falei assim, mas agora tu vai comer, amanhã nós vamos para Cachoeiro. Tá bom, eu vou para Cachoeiro. Então, ele pegou o carrinho dele, veio para Cachoeiro e ficou por lá, e visita amigo, vai lá pro bar do Alziro tomar cachaça com piabinha frita, não sei o que, aquelas coisas do Sérgio. Eu sei que ele apareceu lá uns 3 meses depois do prazo previsto. E aí o Moura falou assim, Sérgio, agora já era. O seu disco tem que acontecer? Não vai acontecer porque você não apareceu para a gente fazer o esquema de divulgação, de catituagem do seu disco. Mas pô, o disco agora que ficou... mas a gente tinha que ter trabalhado antes, nós tínhamos todo um planejamento. Você não apareceu. Eu daria tudo pra não ver você, chateada pra não ver você, arriada, a mulher abandonada.
Então, assim, ele não tinha essa coisa de gerenciamento de carreira, vou fazer isso para isso aqui dar certo, ou fazer essa... Sempre escolhia as músicas dos discos eram, assim, né? Quer dizer, no Ninguém Vive Por Mim, né? Se de um lado é ninguém, do outro lado é o Teto da Minha Casa, que é uma música que não tem encaixe comercial nenhum. Ninguém Vive Por Mim é autobiográfica porque ela fala sobre a questão das gravadoras, né? Fui tratado como um louco, velho mendigo da rua, cão de botequim, né? Escapei dessa quadrilha, agora estou aqui, né? Digo, do ponto de vista da relação da indústria fonográfica em relação a ele, eu acho que houve um certo esfriamento a partir dessa não explosão desse disco. Porque você sabe, a indústria fonográfica ela quer um sucesso a cada mês. Sérgio foi o que foi, representa o que representa. Eu acho que a grande força dele está nisso, né? Ele nunca se dobrou, não por uma posição política, mas nunca se dobrou ao mainstream, à indústria fonográfica, a nada disso. Como ele vivia antes, ele viveu depois que passou a ser famoso e depois que voltou ao ostracismo. Agora, a loucura dele foi talvez a coragem de se bancar sendo quem é. Sou puto orgulhoso do que o cara era, assim, acho do caralho você bater de frente com que ele bateu, sabe, ter peito de viver o discurso, né, assim, de você ter um discurso e viver aquilo, assim, né? Não era uma coisa que era da boca para fora, era a verdade dele, né? Falei, Sérgio, como é que você chegou nessa situação, né, de, por exemplo, de uma gravadora, sua gravadora, embora você tenha gerado bastante lucro para essa gravadora, de não te querer mais? Como isso aconteceu? Ele falou que o sucesso de Bloco na Rua foi muito grande. E aí os caras, o Midani, que era o cara o Papa que fez a música, era um produtor francês, que era da Polygram e que produzia Caetano, né, o Gil, toda essa galera da MPB moderna dos anos 70, dono da cocada preta, é o cara que mandava na música brasileira. Então ele me falou que esse cara vinha pedindo pra ele um sucesso. Ele falou, você quer sucesso? Vai compor, porra. Os shows dele, pelo menos na minha época, né? Ele não cantava o bloco na rua de jeito, se falasse com ele, toca o bloco na rua, ele abandonava o palco. Porque ele não queria que virasse rótulo, né? Do cantor de uma música só, acredito que seja isso. Você acha que... Só uma vez que ele cantou no aniversário de um amigo nosso lá na Bahia, né? Eu chamei ele e falei, Sérgio, ó, você vai, aniversário, o senhor é até da escola técnica lá na Bahia, na cidade. Do diretor da escola técnica, uma mansão, piscina e tudo. Falei, Sérgio, não vai aprontar lá não, hein? Ele aprontou que ele pegava a mão da mulher, do diretor, do dono da festa, começou a cantar a mulher, e eu fiquei sem graça beça. E aí o dono da casa, né, o B.O., o apelido dele, B.O. pediu, Sérgio, canta um bloco na rua pra mim, isso aí é tarde de fogo. Sérgio, canta um bloco na rua aqui pra gente, gente pra cacete na festa. Eu falei, pronto, já era, ele vai aprontar, vai xingar todo mundo. Aí ele tocou, menino, eu nem acreditei. Ele tocou a música toda, numa boa. Devia ser porque ele tá interessado na mulher do cara, eu acredito. O que pinta aqui tudo é belo porque São Pedro mandou o sol. As pessoas que nós chamamos eram o complemento do sol. E nós, duas estrelas. Menino João, esta música inaugura teu nome, tua criatura, tua própria criação. Eu tenho muita coisa dele, assim, eu me lembro de uma vez no colégio, eu era moleque, e eu, sei lá, ainda tenho muita mania de parar com a mão na cintura, assim. E uma vez aconteceu uma coisa, e alguém sacaneou, uma coisa tipo, sei lá, parece um bully.
E aquilo ficou, caralho, eu não posso parar com a mão na cintura, não posso parar com a mão na cintura. E aí depois eu falei, cara, é isso, né? É a essência. Essa mão na cintura, ela faz parte. Muito cedo, por exemplo, ele gostava muito de usar batom, sempre usava batom. Andava com batom na bolsa, fazia igual a mulher, né? Tirava aquele espelhinho ali e tal. Ele passava um batom ali, sempre. E gostava de beijar os amigos, né? Tinha muito essa coisa. Então isso assim, naquela época era uma quebra muito de costume, né? Citando um exemplo besta, que pra gente hoje é besta, mas que na época não era, né? Mas Sérgio também ele era muito bem-humorado, ele tinha uma sátira, não era assim um cara totalmente maldito, né? Ele é um cara muito sensível, extremamente sensível e ao mesmo tempo tinha essa coisa do ariano, um ariano típico, né? Quem conhece aquele temperamento de ariano mesmo. Uma coisa que é engraçada é que minha mãe ficou, imagino talvez com certo ciúme, porque eu quando eu parei de chupar chupeta eu estava com meu pai. E isso era meio que uma questão lá em casa, minha mãe perturbava para eu parar de chupar chupeta, eu não largava, eu devia ter uns 4 anos. E eu fui passar umas férias com meu pai em Cachoeiro e quando eu voltei tinha largado a chupeta. Então acho que funcionava esse jeito, menos conselho e mais liberdade. É de dentro que se aprende a terra, mas é de dentro que se aprende a viver. A vida passa pouco importante que vai acontecer. Em 91, por aí, 1990, ele estava um período muito difícil, morando em Cachoeiro, meio de favor, meio em dificuldade lá. E alguns amigos de Cachoeiro chegaram para mim, para outros amigos em comum que a gente tinha aqui, amigos do Sérgio em comum aqui em Vitória. E nós fizemos aí uma cotinha, uma vaquinha aí, trouxemos o Sérgio para cá, e ele ficou um tempo na minha casa em Manguinhos, eu morava nessa época lá. Ele ficou um período lá, que era aquele período que ele queria ir para Salvador. Ele achava que o caminho dele era ir para Salvador, onde, né, o Xangai ia dar uma força para ele e ele poderia fazer shows pelo Nordeste, enfim. Disco que ele ia gravar, produzido pelo Luiz Calanca. Ele gravou umas demos na Bahia, que o compadre dele, Xangai, patrocinou para ele gravar num estúdio lá, só voz e violão, sem clique, né, voz e violão direto, sem metrônomo, né, sem a marcação. Ele grava umas 6 ou 7 músicas, passa um tempo em Vitória, de Vitória vai para o Rio, passa o aniversário com o filho e dali ele janta com os amigos. Ele já sabia que não estava muito bem, mas dali ele iria para São Paulo. Só que ele é atropelado pelo destino trabalhador, né? Como a música dele diz, né? Não há mais nada a fazer, né? Como está no avião, né? Depois que você está no avião, o que vai acontecer, né? Enfim, o destino atropelou ele com essa crise final de pancreatite, mas ele já não conseguia comer direito. Para mim foi um choque muito grande, embora eu já estivesse esperando, mas quando acontece, né? Porque e um pouco de pena também, porque ele tinha muita coisa nova para mostrar e eu acho que a biografia dele ia ser bem diferente, né, se ele tivesse realizado, oficializado, gravado o trabalho dele novo. A letra dele é muito expressiva, né? Sempre confessional, né? Sempre na primeira pessoa. Ele é um puta letrista, né? Puta poeta. Você vê que as letras dele são bem expressivas, bem marcantes, às vezes dilacerantes, às vezes extremamente poéticas. Então, ele tinha uma combinação, um equilíbrio que eu acho muito bom, de boas melodias com boas letras. Ele mesmo diz isso no Cachoeiro em 3 Tons, o vídeo que eu produzi dele.
Ele diz isso, que ele fala assim, as minhas melodias são melodiosas, são mais melodias do que ritmo, né? Ele se preocupava mais com a melodia em si do que com o ritmo, com a performance da coisa. Ele se preocupava com a qualidade poética e a qualidade melódica daquilo. Eu tenho um dom de causar consequências, um ar de criar evidências, um sapato novo no lixo. Vem cá, vem me lembrar que eu venho de um bando de cabras pastando, de um ninho de cobras me olhando, de herói, de poeta e bandido. Eu vejo um simples carneiro no pasto, cachorros latindo pra lua, e eu distraído e sem medo indo pela rua em tempo de ver os cordeiros que pastam, que amam fechados nos quartos e pagam pecados a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Sérgio Sampaio é um ícone da nossa música, da nossa cultura, aqui no Espírito Santo e também no país inteiro. Depois do documentário sobre o Sérgio Sampaio, nessa época eu já trabalhava como estagiário lá no jornal A Gazeta, fui contratado como repórter e como repórter eu não saía do SEDOC, não saía das salas que tinha todo o material do jornal A Gazeta de 50 anos atrás, de 30 anos atrás. Apresentei uma ideia sobre criminosos que aterrorizaram o Espírito Santo. A princípio eu tinha conseguido o material do Rogério Medeiros. Rogério Medeiros, que tem várias histórias fantásticas, pesquisas fantásticas no Espírito Santo. E eu comecei a fazer o Vidas Bandidas pela história do Edmilson Cândido do Rosário, que era conhecido como Robin Hood, que roubava, cometia grandes assaltos aqui na região metropolitana da Grande Vitória e distribuía aos pobres. O Pedro Grosso, que era uma figura que protagonizou diversas fugas dos centros de detenções capixabas, delegacias e fugas cinematográficas. Tinha muito material do Pedro Grosso, do secretário de segurança, dando entrevista na TV Gazeta para tentar acalmar a população que ele seria recapturado. Na série Vidas Bandidas, a gente fala aí sobre mais de 20 fugas extraordinárias que ele fez. E também a história do Jorge Comecru. Jorge Comecru, que foi um pistoleiro da região de Cotaxé, no norte do Espírito Santo. Era conhecido por comer as pessoas vivas. E era uma história bem interessante. A gente fez essa proposta em 3 episódios, que era uma série documental, mais o Edmilson Cândido do Rosário. A gente teve tanto material que a gente teve que dividir em 2 episódios. A gente falava muito sobre uma história ruim, mas nosso objetivo era falar sobre algo curioso que marcou a história, que foi histórico, né, para as pessoas que viveram aquela época e que hoje em dia não tem cabimento de se acontecer, uma história dessa se repetir, porque muitas coisas na sociedade evoluíram até a gente chegar a esse momento que a gente está agora. Então, o nosso foco total ali era de um momento de curiosidade sobre algo do passado, que o documentário ele tem muito isso, né? É a gente ir lá e resgatar o passado. Mesmo sendo uma história de dor, uma história que marcou violências, é curioso você conhecer esse passado, né? E é até bom conhecer esse passado para que coisas como essa não se repitam. Mas o nosso foco total nessa série era falar sobre a história e despertar uma curiosidade sobre essa história, aguçar a imaginação sobre essas histórias. Então, porque são histórias que elas foram retratadas em um formato documental, mas elas poderiam também ser retratadas num formato ficcional. E agora o que eu ando fazendo? Eu tenho uma produtora que é a Puri Produções.
A gente realiza diversos eventos de cunho artístico e social, que é o Delírio Tropical, que é um festival de música regional, o Crias Lab, que é o festival de comunicação digital e audiovisual, e a produtora está ali realizando também, em formato coprodução, 2 trabalhos audiovisuais, que é o Espírito São, que é um projeto do Léo Alves, do MC Projetos Criativos, que é um projeto, um documentário que fala sobre histórias, expressões de fé no Espírito Santo, um estado que é santo, que é espírito, e também o desenvolvimento de um trabalho que é uma produção audiovisual que é o Mães Pretas, em parceria com a Luana Lausch, que ela também, além de ser documentarista, diretora, também atua junto comigo na área audiovisual, na área de eventos, trabalho junto com ela no Cine Marias. E nos próximos anos eu tenho aí ideias surgindo. Já pode contar? São ideias, mas elas são ideias que estão saindo do papel. É importante falar isso, que a gente escreve tanto, que é importante quando você, depois que você escreveu, você está nesse processo de batalhar para acontecer. Basicamente, você escreveu, já aconteceu, já está acontecendo, que é um documentário, uma série documental, sobre a viagem que Rubem Braga e Caribé fez pelo Espírito Santo há mais de 50 anos atrás. Então esse é o meu grande objetivo dos próximos trabalhos no setor audiovisual, na área audiovisual, que é conhecer mais, viver mais esse estado, esse Espírito Santo. Hamilton de Almeida, jornalista, escritor, cineasta, uma pessoa que eu me apaixonei quando eu fui trabalhar lá na Gazeta, que encontrei muito material dele que retratava o Espírito Santo. Tenho um sonho de escrever um podcast, roteirizar um podcast sobre a história do Hamilton de Almeida. Quem sabe um documentário, mas na minha cabeça está vindo um podcast. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, entrar em contato, é só acessar o meu perfil no Instagram, sl.sullivan, com 2 L's e N de navio no final, ou acessar o site puriproduções.com.br, que é a página da minha produtora, onde eu divulgo os trabalhos e projetos que eu estou realizando. Trabalhar com audiovisual, documentário, é algo mágico, é algo que eu gosto muito, que eu não me vejo não fazendo, não trabalhando nos próximos anos. Primeira vez que eu concedo uma entrevista para falar sobre o meu trabalho. Sou uma pessoa um pouco tímida. Agradeço à equipe do Curta Vídeo, à TVE e também quem nos acompanhou de casa nesse tempo e acompanhou a gente aí do início ao fim do programa.